Olá, amores! Bem-vindos aqui de volta ao canal da Trilha Espiral da Teia Púrpura. Eu sou Liz Elras, bruxa, artesã e runemal, hoje falando de um tema muito polêmico quando chega o mês de dezembro, que é, afinal de contas, o que o pagão, o bruxo, o que ele celebra, né? A gente tem o Natal, tem Yule, tem Lita, como é que é essa história, tá? Bem, gente, para eu falar para vocês sobre Yule e Lita, a gente precisa falar um pouquinho sobre roda do ano. Depois acho que eu vou prover algum vídeo aqui, ou vários, a respeito da roda do ano, porque é uma polêmica, tá? A roda do ano, simplificando assim, para encurtar bem o papo, são as celebrações que a gente faz, que eram celebradas pelos povos pagãos. É claro que elas têm diversos nomes diferentes de acordo com a sua cultura, mas os que mais se popularizaram foram os nomes que os celtas deram a elas, tá? E assim, a gente também faz uma celebração ali aproximada do que era, porque os povos antigos eles tinham a sua própria forma de fazer essas medidas de quando era hora de plantar, de colher, etc. Mas é ali, mais ou menos, nas mudanças de estações que nós temos e também algumas relações com as fases da Lua. Mas vamos falar sobre as estações do ano, que é o que a maioria das pessoas considera e é o que a maioria dos estudos que nós temos hoje sobre magia, influências do Sol, da Lua, das mudanças da Terra, mais fala, mais versa a respeito. E tem toda uma egrégora, obviamente, que já foi criada em torno disso, tá bom? Então, o que era a celebração do Yule? Era, não, ainda é, né? O Yule, ele celebra o solstício de inverno. É o dia em que a luz tem um tempo mais curto e a escuridão tem um tempo mais longo, no sentido de luminosidade. Não estou falando que o dia vai durar mais do que 24 horas, etc. Estamos falando em termos de luminosidade. Então, se celebra o solstício de inverno. A partir desta data, gradualmente os dias eles vão começando a ficar mais claros. E era um momento muito importante para os povos pagãos, para os povos antigos, porque o inverno ele tem aquela coisa da escassez que a gente bem conhece. Aqui no Brasil, a gente não tem muito bem definido o inverno. Em algumas poucas regiões, ali no sul, nós vamos encontrar um inverno um pouco mais rigoroso, chegando a ter neve, chegando a ter temperaturas muito baixas, mas, em geral, não é comum no Brasil como um todo. Tá? E também não é por muito tempo que essas temperaturas perduram quando acontecem. Mas, em boa parte do hemisfério norte, por exemplo, a escassez, a preparação que os povos tinham que fazer para o inverno era muito significativa, tinha que preservar os grãos, tinha que fazer ali uma reserva de alimentos, tinha que se virar durante o inverno para poder se alimentar, para se manter e aguardar a chegada da primavera. Então, o inverno ele vem, ele traz consigo aquela coisa da inércia, da estagnação, mas que não é uma coisa negativa se a gente souber aproveitar bem na nossa vida, porque é o momento de descanso, tanto da Mãe Terra, quanto o nosso, dos seres humanos, ou pelo menos deveria ser, né? Quem mora em lugares onde neva, onde realmente o frio é rigoroso, é obrigado, inclusive, a parar ou dar uma diminuída, pelo menos, no seu ritmo de vida. Então, as pessoas ficam mais tempo dentro de casa, elas são obrigadas a interagir mais entre elas e a descobrir atividades. Nos tempos antigos, era daí que surgia a roda de conversa em volta da fogueira, onde as tradições orais eram passadas de pai para filhos, para netos, sobrinhos, etc. E as pessoas propagavam essas histórias. É claro que não tinha internet, não tinha livro, não tinha muitas coisas assim para se prover. Então, a criatividade, a imaginação do ser humano,
e o que hoje o pessoal fala de narrativa era o que dominava e que entretinha realmente as pessoas. Por isso nós temos tantas histórias e mitos contados de acordo com a região onde você vai, de uma mesma ramificação ali da nação, pode ser que o mito seja um pouco diferente um do outro, tá? Mas o fundamento que está ali por trás, o aprendizado daquela história é o mesmo, tá? Então o inverno ele tinha essa característica das pessoas ficarem mais unidas, delas providenciarem como se aquecer, como se manter alimentadas, unidas e etc. E talvez por isso também que o Iule ele favoreceu a chegada depois do Natal. Sim, meus amores, depois porque o Natal ele foi colocado ali no dia 25 de dezembro não por acaso, tá? Porque se a gente fosse levar em consideração ali a energia mesmo de Jesus Cristo, eu acredito que ele não seria capricorniano, tá? A gente tem algumas ordens, algumas linhas aí de estudos que dizem que ele provavelmente nasceu ali em março, que faz mais sentido, que é o signo de peixe. A gente tem também a conexão do próprio cristianismo, símbolo, um dos grandes símbolos como sendo peixes, né? Mas aqui o que eu quero focar é que como a igreja ela precisava também ter um símbolo ali para ser o seu representante mor nas proximidades do Iule, né? Como as nações antigas tinham, como elas celebravam outras divindades, que eu já vou falar aqui para vocês, algumas delas, eles colocaram como a data de nascimento de Jesus Cristo. Simbolicamente, faz todo sentido, porque nessa data do solstício de inverno se celebrava a vitória do sol sobre as trevas, porque a partir desse dia onde a escuridão ela dura mais tempo, né? Gradativamente a luz ela vai tomando o lugar e garantindo o equilíbrio de novo quando chega ali no equinócio de primavera, tá? Só que aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, nós não estamos no solstício de inverno. Aqui tá calor pra caraca. Então, para nós, teoricamente, aqui é o Lita, é o solstício de verão, é quando a gente tem, é o inverso do hemisfério norte, tá? Isso acontece, obviamente, por causa do posicionamento do Sol com relação ao globo terrestre, né? Não vou me atentar muito a isso, mas quando é uma estação, uma determinada estação aqui no hemisfério sul, é a estação inversa lá no hemisfério norte. Então, se lá é o solstício de inverno, aqui nós estamos vivenciando o solstício de verão, que é uma das celebrações que eu mais gosto. Então, aqui nós já vamos estar entrando no dia onde a claridade dura mais e a escuridão dura menos, e a gente está no ápice do sol, no ápice daquela energia. Então, aqui no hemisfério sul, para nós, o fim de ano ele não tem o mesmo significado do que o hemisfério norte. Lá no hemisfério norte é um momento de se recolher, é um momento de descansar, repousar, por isso que o pessoal também geralmente tira as férias lá, né? Tem em julho, mas tem também aqui no inverno, né? E tem os feriados e tudo mais, porque o clima já vai estar favorável para isso, inclusive. Né? E obviamente que os elementos que nós costumamos ver em todas as partes do mundo, como o pinheiro, aqueles, como é que fala, aquelas guirlandas de Natal que são feitas ali para imitar a neve, é branca, é verde, e agora tem várias cores, eles são elementos que vêm ali da cultura do hemisfério norte. Se a gente for adaptar aqui para a nossa cultura de hemisfério sul, gente, nós usaríamos as nossas árvores mesmo, frutíferas, sabe? Não ia ter nenhum pinheiro. Tem pessoas que fazem isso, fazem muito bem. O nosso Papai Noel, não sei, ele não ia ter aquela roupa pesada de inverno, ele ia usar uma camisa, de repente, havaiana, um short, uma bermuda ali, sabe? Enfim,
Se a gente fosse trazer o simbolismo e realmente adaptar, seria isso, né? Mas comercialmente manteve-se o que era ali no hemisfério norte, e aí são outras atribuições que não vão entrar em discussão nesse vídeo, tá? Mas voltando aqui à questão da energia, né? Então, teoricamente, se você segue o que nós chamamos de roda sul, quando celebra as estações do ano, aqui no Brasil, nós vamos celebrar o Lita. Então, vai ser um momento em que nós estamos ali recebendo as energias do Sol, convidando para a nossa vida, para que o nosso ano ele comece ali com tudo, que a gente vá com muita garra, com muita coragem, muita iluminação, e a gente tenha um certo otimismo para começar as coisas do jeito certo, para começar as coisas ali com muita garra, e o nosso ano deslanchar, porque depois, gradativamente, nós vamos para o equinócio de outono, né? Então, a gente vai passar pelo verão, que vai ter essa aceleração, aquela coisa toda de praia, piscina, festa, e depois a gente vai gradativamente desacelerando para o equinócio de outono, tá? E lá no hemisfério norte, eles vão entrar no Yule, no solstício de inverno. Como eu falei, os elementos lá são esses de juntar as pessoas, de ficar mais tempo em casa, de ficar mais tempo refletindo a respeito da sua vida. Os elementos que os povos antigos usavam eram a fogueira, os grãos, até a carne. Existiam já alguns métodos de conservação da carne, principalmente o método que a gente conhece hoje como a carne seca, ou a carne em baixas temperaturas mesmo. Enfim, não era como ter uma geladeira em casa, né? Mas tinha algumas coisas. E alguns animais que só podiam ser caçados no inverno, não é que só podiam ser caçados no inverno, mas que eram mais resistentes ali à estação e também podiam servir de alimento para esses povos, como, por exemplo, o alce, né, o urso, e assim por diante. Enfim, aí agora falando em termos de divindades, que eu estava aqui falando para vocês que não, por acaso, né? A igreja colocou o dia 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus Cristo, mas porque ele ia competir com os seus colegas ali dos ritos pagãos, como, por exemplo, Mitra, né, que é também o deus persa da luz e da verdade. Todos esses deuses que eu vou falar aqui, gente, eles estão relacionados com o sol, né? Porque o solstício de inverno, como falei para vocês, ele representa a vitória da luz sobre as trevas. Então, o mundo ele já passou por um período gelado, inerte, onde a natureza ficou ali se recompondo, e agora ele vai gradativamente florescer, voltar a florescer. Tanto é que lá no hemisfério norte, depois que passar o solstício de inverno, qual que é a próxima estação? É o equinócio de primavera. Então, as flores voltam, a grama volta a ficar verde, volta a aparecer, a neve derrete e assim por diante. Então, a gente tem pelos persas o Mitra. Na mitologia egípcia, nós vamos ter Horus fazendo essa representação do sol, da sabedoria, é o filho de Ísis e de Osíris. Temos o Dionísio pelos gregos, né? Que é o deus do vinho, do teatro, da fertilidade, que tem tudo a ver, porque o inverno ele é esse período em que a Terra ela parece estar inerte, mas na verdade é um descanso para que ela volte com tudo depois e tudo aquilo que for plantado nasça com bastante força. Temos também Atis, que é uma divindade frígia da vegetação, está associada também à morte, ao renascimento. Essa transição do inverno, ela também carrega essa conotação, e o Sol Invictus pelos romanos, que se popularizou como a divindade suprema, né? Então, o retorno da luz depois do solstício de inverno,
e a Igreja Católica não poderia ficar atrás e colocou Jesus, que é a representação do seu sol ali, e não estou dizendo que está certo, está errado, tá, gente? Só é, tá? Só é. E agora, falando um pouco da parte astrológica, do dia 25 de dezembro, especificamente, nós estamos ali no comecinho do signo de Capricórnio, né? O que eu acho que ajuda bastante a gente aqui também no Hemisfério Sul, porque o Capricórnio ele é um signo de terra, então ele traz uma vibe ali de determinação, de direcionamento nos seus objetivos. O Capricórnio ele é um terra, é o terra cardinal que a gente fala, né? Ele tem uma vibração mais suave ali nas oitavas, mas é um signo que valoriza muito o trabalho, quer se destacar no trabalho, então não é só o trabalho como um meio de sustento, não é só o trabalho para pôr comida na mesa, é o trabalho como uma forma de gerar essa satisfação pessoal. Então, a gente está numa vibração muito boa de determinação para começar o ano aqui no Hemisfério Sul, e a gente tem que aproveitar tudo isso para usar a nosso favor. Então, se a gente sabe dessas informações, a gente já vai direcionando os paranauês, as nossas intenções, as simpatias, para fazer bom uso de toda essa egrégora, tá? E o que mais? Bem, então, no fim das contas, o que o bruxo, o pagão ou simpatizante místico ele celebra no fim do ano? Ele celebra o que ele quiser, na verdade, tá? Essa coisa da roda do ano, se você vai celebrar o Iule, se você vai celebrar o Lita, se você vai simplesmente celebrar o Natal, que vem, ele tem elementos que vêm dessas datas também, tá? Foi composto dessa forma, mas o que eu falo é para a pessoa sentir qual é a vibe que ela acha que tem que celebrar, tá? Eu conheço bruxos e pagãos que celebram o Iule, mesmo morando no Hemisfério Sul, eles sentem que tem uma conexão com a roda do ano no Hemisfério Norte, e tá tudo bem, você monta teu altar e se conecta com o que você quiser, com a egrégora que você quiser, e tem outros bruxos e pagãos como eu, que celebram a roda sul, né? Que celebram as estações do ano, pelo menos a gente celebra como a passagem aqui mesmo. Então, eu celebro o Lita, dia 21 de dezembro, que é uma das datas que eu mais gosto de celebrar, um ritual muito gostoso. Lá no meu Instagram, para quem não viu, eu coloquei um dos causos da trilha, um fato que ocorreu numa dessas celebrações de Lita, maravilhoso, e aí depois vocês vão lá ver, quem tiver curiosidade. E o Natal, geralmente ele é celebrado para quem é cristão católico, eu sei que tem os evangélicos, alguns evangélicos não celebram, outros não têm problema com isso, e na real, o que é importante é você se sentir à vontade, celebrando o que você acha que tem que celebrar, e aquilo ter significado para você, né? A gente escolhe o Natal como uma data para celebrar com os amigos, com a família, com aqueles que são muito queridos por nós, mas na verdade não tem data certa para isso, né? Se você conseguir aí marcar em qualquer momento do ano para fazer uma boa celebração com aqueles que você ama, tá valendo. É que o Natal ele favorece, tá todo mundo nessa vibe, tá todo mundo ali cativando uma energia boa, mais disposto a ser compreensivo, amável, tolerante. Então as pessoas elas só entram na onda, e eu acho que não tem nada de errado com isso, se você aproveitar para fazer o bem para você e para o mundo à sua maneira, tá bom? É isso, gente. Eu faço um convite para vocês. Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2024, dia 21 de dezembro, lá no Espaço Ruína, na Lapa, aqui em São Paulo, nós vamos ter a celebração aberta do Lita, né? Tem mais informações lá no meu Instagram, se você não encontrar, me pergunta, né?
mas tem lá a divulgação, tudo certinho. Vai ser às 11 horas da manhã e nós vamos celebrar a entrada do sol, vamos receber de braços abertos essa energia para abrir nossos caminhos e nos iluminar em todos os aspectos que nós estivermos precisando, tá certo? Então, entre em contato, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês lá. O Espaço Ruína fica na Rua Roma, número 636, conjunto 2. Eu vou deixar aqui o arroba deles do Instagram na descrição desse vídeo, vou deixar também o contato do WhatsApp, e aí vocês podem pedir mais informações por lá, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 14 de dezembro, saiba que tem também o workshop de dicas de magia para 2025, que vai ser um ano magnífico, um ano de Júpiter, e vai ter lá no Espaço Ruína também. São vagas limitadas, porque a gente precisa acomodar as pessoas bem lá na sala que nós temos, então precisa fazer inscrição antecipada. Também vou deixar o contato aqui, fala comigo ou fala com o pessoal lá do espaço, que a gente te passa todas as informações. Tá certo? Beijos, meus amores, e a gente segue se falando nos próximos vídeos.